E empresas, sobretudo as gigantes, têm se preparado para as consequências da expressão talvez mais falada nos últimos dias no mundo financeiro, para jornalistas, no mundo político, o tarifaço de Trump. A Amazon, por exemplo, cancelou pedidos de vários produtos fabricados na China e em outros países asiáticos. Pedidos de cadeiras de praia, patinetes, ar-condicionado, outros produtos de vários fornecedores da Amazon foram suspensos após o anúncio de Trump no dia 2 de abril, que planejava impor, quando ele anunciou, que planejava impor tarifas a mais de 180 países e territórios, incluindo China, Vietnã e Tailândia. E na mesma levada, para evitar o aumento do preço dos iPhones e outros aparelhos da Apple, a gigante, a Apple, enviou, saindo da Índia, 5 aviões com produtos para os Estados Unidos e outros países, isso segundo a imprensa indiana. O objetivo, claro, foi abastecer os estoques com as mercadorias da empresa. Estima-se que mais de 1 milhão, tem gente que fala que é 1,5 milhão de iPhones fizeram essa rota Ásia para os Estados Unidos, como a gente vê. Muita gente, eu só citei 2 exemplos aí de gigantes, mas nesse momento eu vou conversar com o economista José Maria Correia da Silva, o coordenador de estratégia da Avenue. Zé, obrigado pela presença aqui em nosso programa. Eu gostaria que você falasse para a nossa audiência como as empresas do mundo todo, principalmente as empresas americanas, têm se preparado, têm se blindado em relação ao tarifaço de Donald Trump. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. De facto, esse tarifaço vem botar aí uma engrenagem, um grão de areia na engrenagem dessas empresas, que acaba por ser muito complexo na questão da logística de todo o ciclo de estoques, como você bem mencionou, para essas empresas. O Tim Cook, CEO da Apple, ele se tornou CEO da Apple porque ele, de forma bem famosa, foi o pai da construção de toda a logística da Apple, desde o momento da sua produção de todos os componentes até chegar ao consumidor final, e essa produção ela é hoje concentrada praticamente em 90% na China. Qualquer pessoa que tenha um produto Apple vê lá atrás Design in California, Made in China. Então a grande maioria dos produtos da Apple, eles dependem dessa cadeia produtiva vinda, na sua grande maioria, da China. Então isso vai ter um impacto. Fala, Bruno. Não, na verdade você deu um exemplo ótimo, porque o iPhone, você está falando da Apple, mas se a gente pegar o produto mais rentável para a empresa, o iPhone, é o grande exemplo de globalização em forma de um produto, porque ele foi criado, ele é gerido pelo Tim Cook, como você bem lembrou, ou seja, projetado nos Estados Unidos, mas a câmera dele vem do Japão, os chips são fabricados em Taiwan, a tela da Coreia do Sul e a montagem final vem praticamente, em geral, quase sempre é na China, José? Isso aí, 90% da produção 90%. Da Apple vem da China. E você deu esse exemplo brilhante, do iPhone de facto ser quase o auge, daquilo que é essa globalização das cadeias produtivas que a gente viu sendo construídas ao longo das últimas 5 décadas, 6 décadas, promovidas na sua grande maioria por estas grandes empresas americanas. Então, quando a gente bota esse grão na engrenagem, que são essas tarifas, e esse escalar de tarifas, principalmente com este que é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, que é a China, a gente vê que, de facto, isso terá impactos que as empresas vão ter que encontrar formas de os mitigar. No muito curto prazo, isso vai ser difícil, porque você não muda a construção de uma cadeia logística produtiva que demorou décadas a ser construída do dia para a noite. Por isso é que esse exemplo que você deu da Apple, com toda a urgência, tentando enviar estoques,
é quase uma maneira deles mitigarem esse risco no curto prazo, enquanto das duas uma, ou pensam numa tentativa negocial de escalar, né, tentar mitigar essa escalada de tarifas que está sendo feita entre os Estados Unidos e China, por um lado. Por outro lado, tentar encontrar alternativas, né? Tenho a certeza que o board e todos os COOs, CEOs, CFOs da Apple, está todo mundo se reunindo ali para tentar encontrar qual é que é a melhor solução possível. A gente sabe é que, de qualquer das formas, o custo de produzir um iPhone, ele vai ficar mais caro. Pois é, a gente está falando de duas gigantes, né? A gente está falando muito da Apple, porque é a empresa, né? Está entre primeiro e segundo lugar. Essa última semana, inclusive, passou para o segundo lugar da companhia mais valiosa do planeta. Falei também de Amazon. Mas assim, eu sei que na última semana foi um vai e vem de notícias vindo da Casa Branca, né? Primeiro as tarifas, depois tarifas que foram suspensas para os países, exceto a China. Depois tinha boatos que a Casa Branca negou. Eu fico imaginando, né, como grandes lideranças no planeta inteiro, né, no Brasil, mas sobretudo nos Estados Unidos, eles ficam acompanhando esse vai e vem de notícias que impactam diretamente no seu negócio. A gente está falando da Apple, né, que depende ali de um produto que corresponde a mais de metade da receita da companhia, mas eu fico imaginando as outras empresas de outro setor. José Maria, o que você tem acompanhado das outras empresas e dos outros setores em relação a esse vai e vem de notícias que vem da Casa Branca? Boa, não, excelente ponto, porque quando a gente olha, né, a gente pensa nessas grandes empresas que têm uma dependência muito grande da cadeia logística vinda da China. A Apple é o grande exemplo. Se a gente for pegar nas Magnificent Seven, a outra mais exposta seria a Tesla, de uma forma direta, né? 50% da produção também da sua fábrica da China, né? Da sua Gigafactory, que também tem lá, com uma fatia relevante também das suas vendas, que está caindo de forma significativa lá na China. E o caso da Amazon, que depende muito mais, né, dessa questão das vendas internacionais de muitos fornecedores que vendem produtos na sua plataforma e que estão localizados na China. O resto das tecnológicas, eles acabam não tendo um impacto tão grande. Mas, como se diz, todos os CEOs, todas as empresas estão pensando qual é que é o impacto que isto vai ter. E eu diria que a reação negativa que a gente viu no mercado recentemente, ela tem muito mais a ver com essa volatilidade e incerteza que todo este tarifaço e todo este vai e vem acaba gerando, não é? Porque a gente, quando pensa do mercado começando a precificar um risco de recessão, uma desaceleração económica mais acentuada, não é? O que a gente está falando é o quê? É que estas grandes empresas que representam uma fatia significativa das decisões de investimento que são tomadas, né? Quando elas falam ali de fazer CAPEX, né? Se eu vou construir uma nova fábrica, se eu vou contratar um novo fornecedor, se eu vou fazer planos para um novo produto, para uma nova cadeia logística, se eu estava pensando em contratar funcionários para um novo projeto. No cenário atual, a incerteza e a volatilidade elas são tão elevadas, eu boto tudo isso no forno, né? Eu basicamente digo assim, bem, deixa eu dar uma segurada, eu vou adiar todas as minhas tomadas de decisão relativamente a investimentos que possam ser de uma magnitude significativa e que possam ter consequências de longo prazo, né? Muitas empresas, todo mundo estava falando recentemente do nearshoring, né? A gente viu que houve uma desglobalização, principalmente relativamente às tensões geopolíticas que existiam com a China, e muitas empresas do mundo inteiro, e principalmente dos Estados Unidos, estavam trazendo a sua produção para mais próximo, para o México principalmente, né? Mas se eu sou uma empresa que estava prestes a começar a construção de uma fábrica no México, e eu tenho o presidente dos Estados Unidos dizendo que vai aumentar as tarifas no México, eu também vou dar um travão. Você vai travar, você vai reavaliar certamente, né? Exatamente. Agora, o José Maria, é uma ironia, né? Porque sem eu citar, você citou uma outra grande, né? A Tesla de Elon Musk, que está sendo muito atingida e que os seus produtos não são produzidos em outros países e não nos Estados Unidos, né? Tem uma produção diferente, mas similar ao iPhone que eu citei ao longo do início da nossa entrevista. Mas é uma ironia, né?
porque Elon Musk está no governo de Donald Trump e tem a sua mina de dinheiro, quer dizer, ele é o homem mais rico do mundo por causa da Tesla. Ele tem outras empresas, mas a maior parte da sua fortuna vem da Tesla. E agora está sendo muito atingido, a gente está vendo, inclusive, imagem dos dois, está sendo muito atingido em relação a esse tarifaço de Trump, né? Não, total. Eu não sei se ele está arrependido do movimento que fez ou não, né? Seja pelo impacto. Ele não falou ainda. Está... Não sei se está, mas não falou essa frase. Não, e ele tem estado muito calado para aquilo que é o perfil tradicional dele, né? Então ele até tem sido muito pouco vocal nas últimas semanas. Mas efetivamente, né, ele acaba saindo impactado pelo tarifaço de uma forma significativa, principalmente nessa questão da produção chinesa, né, e até na demanda de Teslas na China, que era um mercado que nos últimos anos vinha crescendo de forma significativa e agora sai totalmente impactado, né? E ele depois também tem ali até um pouco de pushback relativamente à presença que ele tem hoje e o papel que ele representa hoje dentro do governo americano. A gente viu vários exemplos de como isso estava tendo consequências, por exemplo, na venda de carros na Europa, na China, em outras regiões, sendo negativamente impactadas, né? Então eu não sei se ele está feliz com a sua tomada de decisão de ser parte do governo ou se está arrependido de ter feito parte deste governo, é algo que só ele saberá. Muito bem, nós conversamos com o economista José Maria Correia da Silva. Obrigado pela presença aqui. Você está em Portugal ou você está no Brasil? Eu fico em São Paulo, eu trabalho na Avenue e eu vou andando aí um pouquinho pelo mundo, então tem momentos em que eu estou lá em Miami, visitando a turma lá de Miami, tem momentos em que eu passo uma temporadazinha aqui em Portugal, então se a gente falar em agosto, pode ser que eu ande por lá, mas a maior parte do tempo eu fico aqui em São Paulo. Muito bem. José Maria Correia da Silva, economista, obrigado pela presença aqui no Business. Obrigado, Bruno.